Bom, pessoal, tudo bom? Espero que todos, todas e todos estejam bem nesse período tão diferente das nossas vidas, especialmente. Hoje nós vamos aqui conversar com a Andréia Moessa Coelho, que é uma amiga de muito tempo, de muitos anos. Nós fizemos a graduação em psicologia na mesma universidade, algumas disciplinas fizemos juntas, e também o estágio lá de psicologia clínica, que é uma das especialidades da psicologia, nós fizemos juntas, né? E tanto tempo depois, né, é uma satisfação muito grande reencontrá-la e para conversar sobre um tema que, inclusive, é bastante interessante para repensar os campos de atuação da psicologia, né? Eu falava da psicologia clínica, que é um campo bastante tradicional, e a Andréia aqui vai conversar conosco um pouco sobre a psicologia perinatal. Então, é um outro campo de atuação da psicologia, mas é muito mais que isso, né? Então, nós vamos aqui entender um pouco mais sobre como as discussões psicológicas ou psicanalíticas, mais especificamente, nos contribuem para refletir, repensar algumas noções que temos a respeito do que seja maternidade, do que seja propriamente uma mulher, do que seja, enfim, uma infância, né, boa, uma infância saudável. Então, esse assunto, ele diz respeito a todos e todas e todes, e talvez nesse momento de pandemia ganhe um destaque bastante grande por conta de toda a mudança que teve na própria convivência, né, das pessoas com as crianças, adolescentes, e também o exercício da maternidade, da feminilidade também tem apresentado algumas mudanças, né? E assim como também o exercício da paternidade, da masculinidade, né? Então, vamos conversar um pouquinho. Gostaria que a Andréia, né, se apresentasse como ela preferir e também já começar a contar um pouco desse percurso a respeito desse assunto e trazer as principais aí discussões para a gente ir dialogando. Muito bem-vinda, Andréia. Muito obrigada por aceitar nosso convite aqui no Instituto Cidade. Obrigada, Maíra. É um prazer estar aqui com você. Fiquei bem feliz do convite. Bom, você foi falando, eu fui pensando uma série de coisas já, né? O que é essa tal da psicologia perinatal, né? É um recorte da psicologia clínica, e, na verdade, todos nós nascemos, né? De alguém, então não acho que dá para abordar a vida humana sem pensar na perinatalidade, mas de repente um grupo de psicólogos começa a estudar o nascimento, né? O parto. E aí, enfim, a minha pós-graduação é em psicanálise, perinatalidade e parentalidade, daí costumamos usar esse termo, psicologia perinatal, por ter focado nesse universo do parto, né? Perinatalidade tem a ver com o parto, parentalidade com a adoção dessas crianças, que pode vir via parto ou não, né? Então, eu tenho estudado sobre isso. Claro que tem a ver com com o meu próprio atravessamento, né? Eu sou psicóloga, psicanalista em formação até hoje, há quase 20 anos, né? Daqui a alguns meses a gente faz 20 anos de atuação, mas tem 12 anos que eu sou mãe, e eu sou mãe atualmente de 4 crianças, e a maternidade múltipla foi me trazendo um monte de questões, né? O que eu faço? Que coisa é essa? E depois do meu terceiro filho, depois de viver um parto normal, eu me interessei muito por esse universo do nascimento, do impacto no psiquismo do parto normal mesmo, né? Existe um impacto do nascimento via cesárea, mas depois que eu passei pelo parto normal, eu fiquei bastante interessada em estudar, porque a coisa era um pouco avassaladora para mim. Então, eu comecei a estudar lá no Instituto Gerard, que é o Instituto Brasileiro de Psicologia Perinatal, na época, agora mudou de nome, só Instituto Gerard. Então, inclusive, fazendo bastante discussões de gênero, de negritude, de transexualidade, enfim. Agora, eles têm outros campos que não só
a parentalidade e perinatalidade lá no Instituto Gerais. E, né, o tema que a gente vai falar hoje sobre a ambivalência do amor materno, sobre o ódio materno, que é o tema que eu me dediquei a estudar, acho que na primeira aula que eu estava lá nessa pós, eu ouvi a Vera Iaconelli falar do ódio materno, falar da ambivalência, e aquilo me fisgou sobremaneira, assim, e eu acho que eu passei a pós toda sendo fisgada pela questão e tentando elaborar a minha própria posição em relação ao ódio e procurando tecer palavras sobre o ódio. Então, certamente tem questões minhas, né, nessa escolha, sempre tem, né, nessa escolha de ter escrito e estudado, me dedicado a estudar o ódio materno, né? E aí, quando a Maíra estava falando sobre, né, o tempo da pandemia, foi uma coisa bem engraçada no começo, que as minhas colegas de pós falavam, agora com as mães fechadas em casa, quero ver as pessoas terem dificuldade de assumirem o ódio, né? Porque a gente passou a viver sem separação dessas crianças, né? Muitas pessoas, porque a gente ficou muito tempo sem escola, né? Se teve alguma coisa que realmente modificou na vida das pessoas no Brasil, foi que a gente ficou com as escolas fechadas, ou seja, as crianças ficaram ao cuidado da família, né? Não estavam mais circulando na escola, não estavam fazendo essa transição dentro, fora, né? Então, estavam ficando, em geral, com as suas mães, né? As mães foram as pessoas, as mulheres mães foram as pessoas mais afetadas na empregabilidade, inclusive, né? Muitas mulheres saíram do mercado de trabalho, porque se a escola estava fechada, quem é que ia cuidar? Quem é que ia cuidar, né? Quem tem o salário menor, que sai do mercado de trabalho. E, afinal de contas, elas amam, né? As mães amam as crianças, só que isso virou um babado forte, né? Porque uma das condições para o amor existir é um pouco de separação, né? Um grama de ódio, que é o que permite um pouco a separação, e isso não estava acontecendo até agora com a reabertura em alguns estados das escolas, né? Ou para algumas pessoas que tinham rede de apoio, que podiam ficar na casa de algum familiar, até que isso se garantia de alguma forma, né? Mas eu lembro da gente brincar entre as colegas de, bom, agora vai ficar mais fácil de você falar do teu assunto, né, Andréia? Porque agora que é o meu assunto, ódio materno, é um assunto bem polêmico, né? A gente fez uma live do Instituto Florescer com outro instituto de São Paulo sobre isso, e algumas pessoas até ficaram, mas como assim vai falar de ódio materno, né? Até hoje ainda é super mal recebida a ideia de pensar que a mulher possa ter sentimentos hostis pelos seus filhos, pela sua prole, né? Até interessante, Andréia, né? Você falou agora há pouco, primeiro, essa ideia de que a mulher, né, seria, então, naturalmente, a pessoa mais indicada a ficar com os filhos. Claro, tem esse aspecto que você mencionou do vencimento, que ainda as mulheres, né, são menos remuneradas que os homens, em sua, né, maioria, e também tem aquela ideia de que a mulher saberia cuidar melhor, né? E que é associada a essa ideia, né, de que ela é a pessoa que mais ama cuidar, né, a Maria, né? E, sim, bom, eu queria pedir se você também poderia explicar um pouco mais essa questão de, para haver o amor, precisa haver uma separação. Achei esse um ponto importante, assim, para a gente entender um pouco melhor o que a psicanálise vai falar sobre isso, assim, como que surge o amor, né? Porque a gente fala como se o amor fosse inato, e quando você fala disso, né, de precisar haver a separação, a gente já, então, deduz que o amor não é dado, né? O amor não é dado, aliás, o amor surge do ódio, né? O amor surge desse afeto que é primordial, que é o ódio, que é aquilo que faz a gente se separar minimamente daquele sujeitinho que muitas vezes nasceu de nós, né? E de quem a gente tinha uma relação quase de ser a mesma pessoa, né? Para operar essa separação com o tempo, né? Isso a gente fala, daí as pessoas pensam que é de uma hora para outra, né? Mas primeiro existe um corpo no corpo, depois um corpo a corpo, para depois existir um corpo autônomo, né? É um processo que vai levando alguns meses, né?
do corpo no corpo, ao corpo a corpo, essa relação inicial para construir o corpo autônomo, o ódio é um afeto muito importante, né? Aliás, ele vai acontecendo, né? O que vai gerando um certo mal-estar. Não é porque o ódio, assim, o ódio é construído. As pessoas têm dificuldade de reconhecer esses sentimentos hostis, porque a gente tem um baita mito de que a mulher ama seu filho incondicionalmente, né? Tem essa frase, o amor materno, assim, o amor materno maior é o amor mais romantizado, né? Todo mundo entende que uma mãe vai amar seu filho, mas essa não é uma condição dada para todas as mulheres. Muitas mulheres não se enamoram dos seus filhos, não constroem isso, né? Inclusive, tem aí um estudo que é super legal da Orna Donat, que é uma antropóloga israelense, que ela escreve um livro que ela entrevista 23 mães, se eu não me engano, número agora. O livro chama Mães Arrependidas. São mães que falam que se arrependem da maternidade, né? Assumem isso, né? E isso é só um exemplo, né? O abandono, o infanticídio, que sempre existiu na história da humanidade, né? Aí a gente vai pensar assim, se a gente vai pegar dados históricos, a gente vai ver que a relação amorosa entre mãe e filho sempre existiu, mas infanticídio também sempre existiu, né? Abandono e infanticídio também sempre existiu. Data de uns 2 séculos para cá, que a igreja passa a se preocupar com a morte dessas crianças e aí escolhe, né? Não é contingencial essa escolha de escolher a mãe, a mulher, para ficar com esses cuidados, e aí vão naturalizar esse sentimento de que a mãe ama seu filho. Então, o amor sempre existiu, né? O que de repente começa a existir, segundo a Badinter, né? Não estou falando isso, quem está falando, eu estou contando a partir dos estudos, né? A Badinter fala dessa união entre amor e materno, né? Essa junção vai acontecer para que a gente consiga manter a vida dessas crianças. Inclusive com um interesse bastante político, né? No sentido até de ter pessoas para guerrearem, porque o século político, econômico. Exato, ele viveu esse problema, né? Que tinha uma mortalidade imensa. Por quê? Porque as crianças elas eram levadas para amas de leite, porque era visto como horroroso, feio e até pecaminoso a ideia da amamentação, né? Como se fosse inumano, associado à bestialidade, né? A coisa de vaca, né? E aí as crianças eram encaminhadas para essas amas de leite e ficavam lá até muito mais do que o desmamar, né? Ficavam até 6, 7 anos. E muitas crianças morriam nesse trajeto nas carruagens, enfim, e de outras causas. E eu vi esses dias num livro da Regina Navarro Lins, que ela comenta que na Europa, nesse século, a gente tinha um índice assim, de nascimento, por exemplo, 21 mil pessoas, né? E na verdade, 20 mil morriam, né? Então, a gente tinha... E morriam nessa faixa etária, assim, né? Então, de fato, a nossa relação com as crianças, especialmente da mulher com a criança, ela é uma criação cultural bastante recente, né? Se a gente pensar, né? Dessa maneira. De 2 séculos para cá, e da década de 70 para cá, se reinventa muito, e a pediatria americana ela assume um lugar bem protagonista nisso de entender, moralizar e biologizar o amor materno. Seria instintivo, seria resultado dos hormônios, seria natural, e se isso não acontece naturalmente, teria alguma psicopatologia, né? Alguma coisa não vai bem para que isso não aconteça, né? Naturalmente aconteceria esse amor. Enfim, e a psicanálise, a psicologia, elas também têm sua contribuição, né, nesse sentido, porque se coube, né, a psicanálise e a psicologia, de repente, pensar em elementos que favoreceriam a constituição de um sujeito, que favoreceriam a saúde mental, né, que favoreceriam um sujeito de viver bem, circular bem, né, também coube a psicologia e a psicanálise dizer quem é que faria isso,
né? O termo na psicanálise é função materna, para a função convocante, para a primeira função, né? A gente nomeia sim e você vai ouvir. Eventualmente, até eu vou falar função materna, né? Hoje eu consigo, pera lá, função convocante, né? Mas a gente vai ouvir isso da maioria dos colegas ainda, né? E certamente vou ter coisas que eu vou falar hoje que se eu ouvir assistir essa live daqui a um tempo, eu vou falar, André, olha o que você estava falando, né? Porque a gente é atravessado por um tempo histórico. Eu fico até com medo de falar, né? Toda vez que eu falo a mãe, a mulher, né? Excluindo, de repente, a parentalidade da pessoa trans, né? Das pessoas não binárias, enfim, a gente tem aí um atravessamento de um tempo. Pode ser que eu cometa esse erro, né? Mas a gente está inserido. E a psicanálise está inserida e ela precisa fazer uma autocrítica, né? E tem algo bem interessante, Maíra, que é o Freud, ele fala da ambivalência do amor, né? Entende a constituição do amor como a gente vem dizer depois, que é um sintoma, talvez um dos mais bonitos dos sintomas, mas todo amor é ambivalente, menos o amor de uma mãe por um seu filho. Freud fala isso, né? Então, até ele recua diante do... Talvez fosse difícil para ele entender que a mãe dele não o amou, né? alguma coisa da neurose do Freud, a gente herdou na teoria dele, né? Assim como, né? Sempre o é. Então, a gente vem dizer, né, o amor materno também é um amor ambivalente. E isso é o que garante, inclusive, a constituição de um sujeito. Tem um livro muito bacana da Michelle Benraim que fala a mãe suficientemente cheia de ódio, né? Que o ódio seria o sentimento que conduziria o afeto, que conduziria essa separação do corpo a corpo para o corpo autônomo. Que a gente precisa se separar daquilo, porque se só for amado, a gente não se separa. A gente não consegue perder algo que é tão amado assim. Sim, sim. Você quer falar, né? Pensar isso, né? Não, estava aqui pensando como muitas vezes se quer retirar essa mulher da própria condição de humana, né? Porque, assim, se imagina que ela não odeia, então ela está tirando ela da condição de humana, né? Você está dizendo que então ela não vai odiar o que é inerente ao humano, né? Então, como é difícil às vezes também sair desse... como é fácil divinizar esse lugar, né? Da maternidade, né? Veja, né, Maíra, que isso é muitas vezes o caminho que sobra para a mulher ter algum lugar de reconhecimento, né? Porque na nossa cultura patriarcal, ou a mulher ela é odiada e, né, inferiorizada, ou ela é endeusada a partir da maternidade. Ela vai ser reconhecida a partir da maternidade. Uhum. Né? Tem um status social, né? Muitas vezes o lugar dela vai ser esse, né? De mãe. Claro. Família, né? E assim também nós, mulheres, mães, também contribuímos, né, para a romantização do amor. Do amor materno? Porque é um lugar de reconhecimento, nos narcisiza, poxa, que legal, gostosinho, né? Se a gente é o tempo inteiro massacrada, esse é um lugar de conforto, uma zona de conforto bem desconfortável, mas, né? Isso que é interessante, porque, assim, os pais, homens, né, ou outros companheiros, também amam, né? Também amam. Amor é um sentimento humano, também constroem amor, mas sem esse peso de que tem que ser, e esse peso, inclusive, sobrecai como uma dificuldade para algumas mulheres construírem um laço. Sim, né? Porque tem que amar. O próprio amor romântico, né? Ele também já é uma construção muito recente também, né? Se a gente situar na história, a gente vai encontrar também século XIX, mas principalmente ali década de 40, né? Se a gente perceber, que também é uma construção, né? Esse modelo do amor, do amor em geral que a gente tem, né? E idealiza, né? Que idealiza o amado, né? E idealiza e acredita na possibilidade de que a gente vai se completar, né, naquela relação.
Mas, André, eu queria que você comentasse um pouquinho mais, ou, né, detalhasse um pouco essa questão da função convocante. Assim, que seria ela, né? Você estava falando da importância do ódio materno, inclusive para esse desenvolvimento, né? E falar um pouquinho mais de como que é essa função que seria suficientemente boa, né? Que então nos permitiria crescer, viver por aí, né? Amar, trabalhar, enfim. A função convocante é aquilo que nos convoca num lugar de objeto, né? Primeiro a gente é investido para depois se separar, né? Isso que vai nos permitir sair, circular, já é a operação completa, né? Alienação e separação, né? Não é só a função convocante. Que a gente vem dizendo dentro de um campo na psicanálise de que essas funções, elas são compartilhadas por quaisquer cuidadores. Olha, eu já com dificuldade na palavra. Cuidadores, né? Mãe, pai, mãe, vó, a familiaridade ali do abrigo, né, para a criança que fica, né, abrigada, que fica em lar temporário, essas pessoas que reconhecem aquele sujeito como algo de valor, que investe, que é um investimento narcísico, né? O amor é um investimento narcísico, então essa função convocante tem a ver com isso, um reconhecimento, mas que para completar precisa ter separação, né? Porque senão cola e não forma sujeito, né? Então a gente investe e separa na medida em que a gente volta para o nosso desejo de viver, né? Qualquer sujeito, eu quero voltar para o trabalho, eu quero voltar a namorar, eu quero voltar a ser mulher. Exato. Né? Voltar para outros filhos, para outras filhas, né? Voltar para outra coisa, né? E é interessante, então, a gente pensar, né, que essa função convocante parece que, para ela ser eficaz, no sentido de ela possibilitar, né, todo esse processo, ela precisa, em algum momento, né, ter esse ódio, porque é esse ódio que vai fazer com que ela cesse esse intuito, né, esse movimento de engolfar, né, essa criança nesse desejo, né, tão grande, né, tão pleno aí naquele momento, né. É isso, ela precisa ser sucedida pela separação, né? Ela precisa ser sucedida por uma função mais moralizante, mais chega, deu, né? Temos regras. Então, é mais ou menos como se a gente fosse traduzir em miudinho, assim, de bem-vindo, meu amor, te amo tanto, mas o mundo já existia, vamos deixar ele do jeitinho que estava, não vamos quebrar ele, e a gente transmite, então, tudo que a gente construiu até aqui de civilização, né? Então, venha, né? Venha, mas espera lá, para a gente estar aqui, a gente precisa ser reconhecido como, né, como alguém que vai partilhar da civilização mesmo, das regras, né? E parece, né, André, que uma das falas mais difíceis que é para uma mãe fazer é aquela, né, que diz para o filho e para a filha, olha, amo muito você, te quero, mas eu quero namorar. Acho isso muito interessante, né? Eu quero namorar, e aí, claro, isso se mostra, né, em todos os casais, né, assim, essa dificuldade, muitas vezes, né, de colocar essa diferença de lugares, e especialmente dizer que a criança não vai ocupar todos os lugares, né? Mas fiquei pensando no tabu que é a mãe prostituta, né? Porque a mãe prostituta, ela vai dizer em algum momento para o filho e para a filha, e aí quando eu digo dizer é de diversas maneiras, né? Mas vai dizer o que, olha, agora você vai ficar aqui ou ficar com essa pessoa aqui te cuidando, porque eu vou trabalhar, e o trabalho dela é transar, né? Então, isso parece que toca, né, em muitos tabus nossos, assim, né? Um deles é esse de que a mãe não está o tempo todo pronta para a criança, e o outro é da mãe que tem relação sexual, né? Da mãe que, na verdade... Esse é o trabalho dela. E eu acho legal pensar toda essa relação a partir do laço social, né? O que o laço social sustenta? Sustenta que um pai e um outro pai cuidem dessa criança? Sustentem que uma mãe prostituta tenha uma criança e vá trabalhar, né? Porque o que vai fazendo ruído é o laço social. Não, pera lá, homem, como assim, né?
como assim ela é prostituta, né? Porque também a partir do momento que o laço social dá contorno para isso, a mãe foi trabalhar. Veja, você falou, porque isso para você está atravessado, ela foi trabalhar. Mas para muitas pessoas ela não foi trabalhar, ela foi trepar. Exato. Né? E aí que vem o grande imbróglio, né? De ser o filho da puta, né? Exato. Até todos os nossos xingamentos aqui na nossa cultura, né, tem a ver com sexo, né? É impressionante como a gente coloca o sexo num lugar, né, de baixo, de moralizado, né? E ao mesmo tempo a gente não coloca o sexo como algo inerente à vida, né? A gente coloca um lugar de destaque nesse aspecto, né? Mas um destaque rebaixado, assim. Uhum. E aí quando isso é da mãe, ou por exemplo, as situações, a mãe, né, transava e o filho ou a filha escutava, né? E isso não é falado com o mesmo tom pejorativo quando é o pai, que por alguma razão, seja por um descuido, enfim, né, transou e a criança escutou, né? Mas quando é a mãe, que por diversas razões, né, tem uma relação e a criança vê, escuta, isso é carregado, né, com outras questões, né, muito morais, né, análise dessas situações, né, e, inclusive afastamento de crianças, né, das mães, enfim. Uhum. Imagino que sim, né? No teu campo isso deve ser muito comum, né? No teu campo de atuação. Porque, bom, a mulher vai circular, ela vai ser cobrada. Cadê teus filhos? Né? Se a mulher é mãe e ela está sozinha, trabalhando, ela vai ser questionada. Sim. E, aliás, ela vai ser duplamente questionada, né? A mulher mãe trabalhadora, ela vai ser convocada a trabalhar como se não tivesse filho e ter filho como se não tivesse trabalho, né? Duplamente, ela é puxada, assim, por outras razões, né, econômicas e capitalistas, aí ela vai ser convocada de trabalho como se não tivesse filho, e pela sociedade, cadê teus, como assim, né, com quem estão teus filhos? O homem, ninguém pergunta, né, ninguém pergunta se o homem tem filho, cadê teus filhos? Quando você saiu para namorar, saiu para fumar, para beber, para fazer qualquer coisa, ninguém pergunta, cadê teus filhos? Por isso que a questão inclusive da sexualidade, né, uma mulher não pode voltar para si, no nosso, né, na nossa discursividade assim, hegemônica. Tanto que a gente vê, né, as empresas, tem reunião na escola, tem uma consulta com algum profissional, quem leva? Parece que é natural que vai ser a mãe, né, que vai lá apresentar, né, um atestado, né, enfim, de que ela, né, tem que sair mais cedo ou chegar mais tarde, né, e a gente não vê essa facilidade de um homem, né, pedir. Veja, a gente está aqui falando homem e mulher, né? Claro que a gente está falando dos cis, né? Mas, evidentemente, sim, não desconsiderando, mas a gente está justamente, talvez, retratando aquela configuração, né, heteronormativa, que, inclusive, vai ser aqui predominantemente atravessada por esses modelos, né, esses estereótipos de homem, mulher, maternidade, paternidade, né? É importante a gente destacar isso. E, Andréa, tem algum filme que você poderia, assim, indicar, que você... E até contar um pouquinho as coisas que você pensou a partir dele, para o pessoal, assim, poder assistir e já com outro olhar, uma outra escuta? Bom, tem 2 filmes que eu acho sensacionais para pensar o pós-parto imediato e essa construção do amor e do ódio ali, do reconhecimento. Um é o Tully, um filme mais leve, né, de assistir, que retrata ali o puerpério de uma mulher, a gravidez, parto, puerpério de uma mulher já com o 3º filho. Não vou nem falar muito, que dá spoiler, assim, né? É um filme que faz umas reviravoltas, mas que você vê a dificuldade de articulação daquela mulher como mãe e mulher, né, para atender aquela criança, todas essas cobranças sociais e tudo mais, e muito mais intenso, mais difícil, tem que assim com mais uma carga emocional mais forte para assistir, é O Estranho em Mim, né, que é um filme que também, gestação, parto e puerpério, quando a mulher vai fazer esse reconhecimento do bebê, como vão acontecendo coisas que atrapalham bastante
nesse enlace, nesse reconhecimento do bebê, na constituição da própria função convocante mesmo, né? Que não é inata, né? Precisa ser favorecida por algumas coisas, ou seja, tanto o laço social quanto as circunstâncias podem atrapalhar, além das questões psicológicas, dentro, fora, né? Mas era uma mulher que a princípio queria o seu bebê, né? Mas cria-se ali uma dificuldade, e aí acho muito bacana desse filme, porque a forma como a equipe que atende ela cuida de tudo que aconteceu, ela se interna, tá? Mas a forma que eles cuidam disso, eu acho muito bacana, eu gosto de usar, inclusive, nos cursos de formação profissional aqui do Florescer, porque a gente trabalha com isso, né? Nós somos essas pessoas que não somos santos casamenteiros, né? A gente não trabalha para que a mãe fique com o bebê, para que a mãe ame o bebê, mas caso seja o desejo dela, para que a gente possa favorecer, né? A gente está no laço social, né? O laço social pode trazer mais dificuldade, e traz, justamente porque a romantização, essa exigência, a moralização. E aí, Maíra, tem muitos discursos assim. Hoje, você falou a mulher não pode transar. Hoje em dia a mulher não pode desmamar, não pode desfraldar, não pode dormir, entendeu? Tem muito psicólogo que fica assim incisivamente dizendo que a criança tem que dormir com a mãe até ela falar que não precisa mais. É a criança que desfralda sozinha quando quer, a criança que desmama sozinha quando quer, e que isso que garante a saúde mental. A mãe que não faz isso, e eu estou te falando que o universo onde eu circulo, a tal da bolha, né, da humanização do parto, é muito cheia desses discursos. A mãe não tem lugar, é só o bebê. É só o bebê, sabe? Então, e esse laço social, que eu falei, esse entorno, causa uma dificuldade muito maior para essas mulheres, porque elas vão fazer qualquer mínima separação cheia de culpa. Não é nem transar, sério, é dormir sozinha. Antes disso, né? Antes. Uhum. É muito, e até tem, né, os debates agora que claro, são fundamentais, sobre violência obstétrica, por exemplo, né, e aí aquela trilogia, o Renascimento do Parto, né, vai divulgar os mitos que aqui na nossa sociedade brasileira se tem sobre o parto, né, entrevistando mulheres, homens, crianças não, né, profissionais, enfim, de várias especialidades. E é interessante que lá, claro, esse é o propósito, né, que é questionar a indústria da cesárea, né, e todas as modalidades de violência que as mulheres e também os homens, os companheiras dessas pessoas no momento do parto e também as crianças passam, né. Mas é interessante você fazer esse contraponto, né, porque aí a gente vai para um outro extremo, que inclusive muitas vezes até recai numa depressão puerperal, que qual é a identidade, né, dessa mulher e como que fica a subjetividade dela quando a identidade dela é reduzida à de mãe, né? Então, realmente, a mãe não tem mais lugar, né? Ela tem que estar com o peito toda hora disponível, tem que estar com o peito, sempre a blusa que vai facilitar a amamentação, né? Eu já vi mulheres comentando disso, de não poder usar mais a roupa porque as pessoas ficam olhando com cara feia, não poder usar salto, né? Então, cada uma com cabelo comprido, tem pessoas que falam que uma mãe tem que ter cabelo curto, porque se ela tem cabelo comprido, ela atrapalha o manejo da criança, enfim. Então, realmente, tem até um filme que eu assisti recentemente, que chama Uma Mulher em Pedaços, foi a tradução, e ela tem um parto, né? Ela se propõe a ter um parto humanizado, e aí, enfim, o parto não sai como esperado, e aí o filme todo vai ser assim, como ela lida, né, e as pessoas em torno dela com essa situação, né, o que de fato foi traumático, as respostas que ela busca para tentar lidar com isso, como se fosse reparar, enfim, anseios de vingança e o discurso social a respeito, o ambiente de trabalho, como é que recebe isso. Então, é um filme também muito, muito bacana, assim, para pensar, né, esse ponto, assim,
fala do momento do parto, mas daí vai, né, tocar em outros. Bom, Andréia, também queria, no comecinho você falou a questão da adoção, né? Você falou num outro contexto, mas falou da importância que essa criança, ela ser, em algum momento, adotada, né? Todos vamos ser, todas, na melhor das hipóteses, né? Em algum momento, adotados ou adotadas. E também temos que adotar, né, quem nos cuida, né? E queria que você falasse um pouquinho disso, porque ainda há, né, muita dúvida sobre isso, né? A própria mãe de aluguel, a própria questão da adoção. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho a respeito. Eu acho que adotar uma criança, eu acho que é um misto do que a gente chamava antes de função materna e função paterna, função convocante, função moralizante, né? Adotar é isso que a gente estava, que eu falei que traduzindo em miudinho, né? Que é você é meu, te reconheço como meu, vou cuidar de você, esse é meu filho, né? Porque não basta parir para a gente adotar, né? Então um chavão da psicanálise que toda criança será adotada ou não, né? Na melhor das hipóteses, ela será adotada e adotada amorosamente, né? Na melhor das hipóteses, e é uma relação amorosa que, se tudo correr bem, vai terminar em separação no final, né? Para que as pessoas procurem aí outras coisas, né? E esse é todo um tema dentro da psicanálise, dentro da psicologia perinatal, né? Isso, o que acontece nessa adoção? Que encontro foi esse? Né? É a mãe que adota o bebê que adota a mãe, que investimento, da onde que aconteceu, né? E é um debate que existe desde 1911 na psicanálise, né? A Margaret Hilferding, foi a primeira psicanalista a fazer uma apresentação pública, mulher. Eu pesquisei, depois de ler, ela era mãe fazia 3 anos. Então, eu achei muito interessante que nessa conferência dela, lá de 1911, ela estava marcada pela maternidade também, pela experiência dela. E ela é a primeira a falar de ódio materno como estruturante, ela é a primeira a falar dessa convocação do bebê ser o bebê parecer um objeto natural ou não, do ódio que a mulher sentia pelo bebê, pelo parto, porque o parto também tirava essa... Ela faz uma metapsicologia da mulher gestante, né? Ela fala, a mulher gestante, ela tem um prazer ininterrupto com o bebê, né? É um prazer que não aponta para falta, né? O bebê tá lá e é um prazer sexual, ela fala, né? Ela não foi nada bem aceita pela comunidade psicanalítica. Imagina. Ela vai falar de ódio, ela vem falar dessas coisas, de falar de um prazer da mulher o tempo todo, porque a mulher é estimulada pelo feto e depois do ódio que a mulher fica, da mágoa que ela tem do parto, desse fim e das elaborações. Ela não tinha conceito de pulsão de morte ainda para poder articular, mas ela... Basicamente, a gente lendo depois, ela está falando do conceito de pulsão de morte, né? Que interessante. E é muito bonito, né? Ler a Margaret Hilferding, ou ler a conferência que ela fez, né? Falada. E saber que, inclusive, não foi aceita naquele momento e até hoje nós temos na psicanálise resistência, na psicanálise, na psicologia, na cultura, resistência a pensar nessa metapsicologia que envolve amor e ódio do lado da mãe, né? E a adoção envolve amor e ódio, né? Que acontece ali entre um ser, um adulto, né? E um bebê, uma criança, né? Isso é tão socialmente importante, né? Significativo. E aí, para a gente entender que essa discussão psicanalítica ela não diz respeito só às subjetividades, né? Porque a psicanálise ainda muitas vezes é pensada como dizendo respeito apenas àquele indivíduo, né? Ou aquele sujeito. Mas, para a gente ter uma ideia disso, os critérios, por exemplo, para adoção, né? Por que no Brasil nós temos muito mais crianças, né, em condições de serem adotadas do que adultos em condições de adotar? E aí, quando a gente vai avaliar, é por quê? Porque dizem, em tom de crítica, inclusive, que esses candidatos adotantes estabelecem critérios, né, para adotar. Então, o Estado parte do princípio de que
um bom pai ou uma boa mãe, para ser um bom cuidador, cuidadora, não pode ter desejo algum, né? Porque teria que então aceitar qualquer criança. Como se isso acontecesse com alguém que gera uma criança, né? Biológica. E não é, a gente se enche de expectativas, de planos, e inclusive que nunca vão ser plenamente atendidos, e o tempo todo vai haver um exercício de se lidar com essa frustração e aprender a amar aquele sujeito que nasceu, né? Aquele sujeito que tá aí, ou não, né? Porque assim, né, em vários países onde você pode fazer detecção precoce de síndromes, as pessoas abortam. No Brasil não é possível abortar, né? Então a gente não tem direito sexual e reprodutivo. As pessoas vão ficar e às vezes elas não vão se enlaçar com essas crianças, não adotam. Sim. Ficam, criam. Muitas vezes, né? Belíssimo você tocar nesse ponto do aborto, né? Que é um calcanhar de Aquiles, assim, a gente não consegue mesmo progredir nas discussões a respeito, né? E, ao meu ver, todos esses debates que a gente mencionou paralelos, né? Eles dizem respeito a essas duas idealizações, né? Do amor, né? E da mãe, né? Acho que a gente coloca esses dois conceitos, né, num lugar que é inumano, que é inalcançável e que causa sofrimento a todos e todas, né? Eu fico imaginando também como esse discurso também dificulta que a própria criança odeie a mãe, né? Porque se é apregoado que a mãe só o ama, né, que a mãe só tem amor por ele, como que uma criança vai ter liberdade para também odiar essa mãe? E algo que sabemos que é fundamental para qualquer um de nós, qualquer uma de nós se desenvolver, não é? Também. A gente, né, também não, em algum momento, se desligar, né? Não pleitear, atender o tempo todo o desejo daquele, né, que só nos ama, que só quer o nosso bem, né? Então, fica uma constituição subjetiva dificultada, né? Se não tiver. E aí eu tenho uma frase do Winnicott que eu acho muito bacana, né? Que a mãe tem que suportar os seus sentimentos hostis e que não me parece que uma criança seja capaz de odiar se o ambiente é só sentimental, né? Ele vai falando alguma coisa assim. E ele precisa disso para se constituir, para se separar também, né? Então, essa coisa da constituição, ela é dialética, né? Sim. Eu, outro tempo inteiro, para formar dois, para poder fazer um nós, sem ser um nós ser um nó de nó que não desata. Não desata. Para poder ser um nós com pluralidade, que possa também significar eu e outro, né? Que bonito, claro. Plural e muito mais livre, né? Que suporta a diferença, suporta a separação, né? Exatamente. Aí suporta um filho, uma filha que tem uma outra orientação sexual, né? Diferente daquela que esse pai, essa mãe esperava, que escolhe uma outra profissão, né? Que escolhe outros caminhos de vida, morar em outro lugar, ter ou não ter filho, casar ou não casar, enfim, né? Acho que aí tem vários reflexos, né? O índice de suicídio em jovens adultos, né, ele tende a crescer, né, estatisticamente a faixa etária que mais cresce, e aí a gente vai perceber que tem justamente um momento, né, de separação, assim, né, e de escolha profissional. Claro que daí tem a discussão da entrada no mercado de trabalho, mas o público universitário, no começo dos cursos, e aí jovens, muitas vezes, vão trazer uma ideação suicida ou até tentativas, né? E aí, quando se escuta essas pessoas, elas vão falar muitas vezes dessa dificuldade que é se desligar ainda desse ambiente aí familiar, dessa primeira família aí, né? Desses ideais muito enrijecidos, né? Então onde o nó foi uma atadura mesmo, né? Não foi uma possibilidade de circulação. Sim, uma contenção que desse forma, né, segurança, né? Exato. Bom, André, queria te perguntar, né, se teria algo mais que você gostaria de colocar, que eu tenha também esquecido de apontar, e que você falasse um pouquinho do Instituto Florescer, assim, né, para o pessoal conhecer um pouco mais o trabalho, enfim. Bom, de mais coisa para falar, eu falo, né?
Eu ficava a noite inteira falando, né? Eu gosto muito de pensar isso, de pensar as questões subjetivas e culturais e políticas, e né, todos os atravessamentos aí da questão da constituição de pessoas, né? Eu gosto de gentes, eu vivo brincando, eu gosto muito de gentes, de estudar isso, né? E o Instituto Florescer, ele nasceu há 5 anos atrás desse desejo de estar acompanhando isso, né? E dentro desse universo da humanização do parto, da assistência, vai surgindo muitos discursos que vão ser moralizadores, que não vão permitir, por exemplo, que uma mulher escolha a via de parto, porque a via de parto normal é a melhor, né? Então a gente vai combater a cultura da cesárea impondo o parto. E aí eu senti muita vontade de ocupar esse terreno, sabe? De vamos criar uma estaca, né? Botar uma cunha nesse discurso, vamos abrir, né? Escolha da mulher em primeiro lugar, em relação à amamentação, em relação ao parto, discutir direitos sexuais e reprodutivos, né, de discutir a mulher como pessoa, né, você falou uma coisa muito bonita, que a mulher não é tratada como ser humano, né, aliás, tudo é referente ao homem, né, a gente descreve o psiquismo masculino, a mulher nem existe, né, assim, a gente tá fora, né, e aí dar lugar para isso, trabalhar, estudar, tá na assistência, tá na formação de profissionais, tudo isso fez a gente se juntar, então a gente é uma galerinha, assim, de 18 a 20 pessoas, eu nem sei nesse momento quantas, que estamos trabalhando com isso, né, oferecendo apoio para quem precisa amamentar, para quem deseja, né, para quem está querendo desfraldar, enfim, a gente é um montão de coisa aqui, viu, Maíra? Legal. Clínica interdisciplinar, formação de profissionais. Nossa, que bacana. Vamos deixar o endereço daí também para o pessoal ter contato, né? E espero que assim a gente volte a conversar, porque como a gente viu aqui, é um tema realmente, é um guarda-chuva, né? Porque parece que ele vai atravessando muitos outros, né? E todos eles muito pilares, assim. Parece que uma vez a gente conhecendo, a gente percebe como eles se apresentam, todos esses estereótipos, essas concepções moralizantes, enfim, com seus fundamentos históricos, políticos, econômicos, religiosos, né? Como vão atravessando o nosso cotidiano nas coisas mais simples, né? Que a gente imagina. E naquilo que é o que mais causa sofrimento, né? Muitas vezes a gente, quando fala de sofrimento humano, a gente às vezes também estereotipiza isso, né? Imagina uma situação traumática, e não, o sofrimento humano é esse do dia a dia, né? Olha, eu tenho que buscar na escola, eu tenho que fazer a comida, olha, tá na hora de mamar, tá chorando, eu não sei o que é. Quer dizer, o sofrimento humano é esse do cotidiano, né? Que não tem como pagar as despesas né, dessa criança, ou engravidei, não sei o que fazer, né, com isso. Eu brincava ano passado, assim, no auge do isolamento, eu falava, a palavra mãe virou gatilho para mim, né, já que estava na moda falar gatilho, eu falava, gente, ouvir mãe era gatilho, porque tudo que vinha com isso, eu falava, não quero ser mãe. Isso é sofrimento, né? Isso é sofrimento e isso pode produzir coisas, né? Porque assim, a gente sofre, né? A humanidade sofre. E aí, o que a gente vai fazer disso? O que a gente vai poder, de repente, vai estudar ódio materno, vai produzir, vai construir o Instituto Cidade para estudar coisas, né? Isso. O que a gente vai fazer do sofrimento? Eu acho que faz toda a diferença, né? Que a gente não precisa aniquilar a vida, né? Porque a vida tem isso, né? Tem sofrimento, tem ódio. Então, de fato, não é aniquilar, é justamente abraçar isso e se apropriar, né? E fazer, como você bem colocou, alguma coisa com isso, né? Para lidar com isso que nos seguir andando, seguir caminhante, né? Exatamente. Muito obrigada, Andréia, tá? Espero contar contigo aí em outros momentos para a gente conversar sobre outros desses temas com mais detalhes. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Eu te agradeço, Maíra. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Muito bom te reencontrar, 20 anos depois. Um beijão, até. Beijão, querida. Até.